Sou bem recebido, os irmãos que aqui se fazem presente, no qual fui convidado para trazer a palavra de hoje, e no qual eu tenho uma campanha de 21 dias no monte, eu juntamente com minha esposa. E lá eu pedi ao nosso Senhor Jesus que me desse uma palavra, mas em cima do tema, né? Que está no livro de João, capítulo 14, 26. Que exatamente essa passagem ela fala sobre a promessa do Espírito Santo na vida de cada um. E Mateus, no João 14, 26 diz assim, o pastor já falou, mas eu vou repetir. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, o Espírito Santo de Deus já está na vida de cada um. Muitas das vezes a gente só faz murmurar, pastor, a gente só faz falar. Muitas das vezes a gente até diz que estamos juntos com o Senhor, mas a nossa fé é meio falha. Vou começar com uma reflexão. Então, a autora Crista Rodrigues, para quem não conhece, era uma grande autora, mundialmente muito conhecida. E ela, antes de morrer do câncer, ela disse o seguinte: eu sempre tive carro para andar os melhores carros, mas hoje eu preciso de uma cadeira de roda para andar aqui nesse hospital. Antes eu tinha dinheiro, mansões, e hoje esse dinheiro nada serve para mim. Antes eu tinha as melhores roupas, hoje eu apenas visto as vestes do hospital. Antes eu vivia nos melhores hotéis, 5 estrelas, 7 estrelas, à beirada do mar, e hoje estou aqui, nesse quarto de hospital. Olha como é duro. E antes eu tinha os melhores cabeleireiros que faziam os meus cabelos, e hoje estou aqui, careca, devido ao meu tratamento. Então o que é que adianta você pensar que tem tudo, mas você não tem a presença de Deus na sua vida? E ela disse, antes de morrer, ela disse, eu era capaz de tudo, de ter a minha vida que eu tinha antes. E nessa reflexão, irmãos, eu vejo o seguinte. Tem outro também, como é que eu digo, meu Deus? Não era um debate não, era um auditório. Uma pessoa, um palestrante falando, dizendo, quem aqui queria ganhar 10 milhões de dólares? Todo mundo gritou, eu. Aí o palestrante, crente, aquele crente de joelho, disse, mas se eu fizer uma proposta para você, eu lhe dou esses 10 milhões para você. Mas com a condição, amanhã você não pode mais abrir os olhos. Você está entendendo, né, o que é que eu quero dizer? Naquele momento o rapaz disse, não, assim também eu não quero. Então o que Deus está dizendo nesse momento? Muitas das vezes você tem o seu acordar, o seu amanhã, a sua saúde, e muitas das vezes você não agradece. Tem pessoas que têm tudo isso, tem um principal, tem Deus no coração, mas às vezes não agradece, murmura. E quando eu estava no monte orando, pedindo a Deus, e Deus me deu 3 palavras que eu pudesse citar aqui. É o que eu vejo hoje em dia nas igrejas. Aleluia. O que eu vejo nas igrejas, meu pastor, são umas se gladiando contra as outras, uma querendo ser melhor do que as outras, uns pregadores maiores do que os outros, uns querendo dinheiro para trazer a palavra de Deus, que nem a gente vê na internet, só o que a gente vê. Mas Deus diz para você nesse momento, esteja firme com Ele, se agarra a Ele, porque você vê que muitas das vezes a gente caminha com Jesus, tem tanta pessoa que caminha com Jesus lado a lado, e muitas das vezes o trai, assim como aquele apóstolo, Judas, traiu Cristo com um beijo. Muitas das vezes nós temos aquelas pessoas que andam com a gente, no dia a dia, caminham com a gente e traem a gente.
E às vezes eu fico me perguntando, às vezes em oração eu pedi a Deus, mas Senhor, por que Judas traiu Jesus com um beijo? Mas eu, estudando e pedindo orientação a Deus, foi porque Jesus era tão humilde. Ele era tão humilde, que ele conversando com os sacerdotes da época, aquelas pessoas, e disseram, como é que eu vou saber quem é Jesus? E Judas disse, eu tenho que beijá-lo, porque a humildade dele é tão grande, que vocês não vão saber quem eles são. Vocês podem matar Pedro, vocês podem matar outros apóstolos, pensando que é ele, mas porque ele era tão humilde, que as pessoas podiam confundir. Mas hoje em dia, o que a gente vê nos altares são pessoas querendo ser grandes demais. São pessoas querendo ser acima de Deus, querendo aparecer, querendo ser o bambambam. Se humilhe, se exalte, para que ele cresça na sua vida. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente ora, e muitas das vezes a nossa oração não vem para a gente. Aquela bênção que a gente pede, não vem. Porque muitas das vezes a sua oração está em vão. Porque você não está pedindo de coração. Muitas das vezes você está fazendo coisas mundanas, coisas badernas, está no mundo de pecado, e a sua oração não pede. Se humilhe, clame a Ele. Eu costumo dizer, irmão, porque quem não conhece a minha história, eu não vou nem contar porque ela é longa. Mas eu estava no fundo do poço. E Deus me restaurou e me trouxe para o altar, para me exaltar somente o nome dEle. Toda honra e toda glória é dada somente a Ele. Eu costumo dizer, irmão, para quem não me conhecia, eu era DJ, eu fazia festa mundana. Aqui eu já cansei de fazer festa aqui também, na Ibaretama. Eu costumo dizer, meu pastor, que hoje em dia às vezes eu fico meio triste, porque quando eu fazia festa mundana, eu cansei de colocar 800 pessoas, 700, 500 pessoas dentro do clube, para escutar aquelas músicas do mundo, aquelas badernas. E hoje, para a gente trazer as pessoas para ouvir a palavra de Deus, muitas das vezes não querem vir. Aleluia! Muitas das vezes não querem vir. Mas se a gente botar um paredão aí, eu garanto que meia hora está todo mundo lotado. Tem que fechar a rua, porque não passa ninguém. Mas para ouvir a palavra de Deus, ninguém quer mais não. São poucos. Nem diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitas das vezes a gente prefere coisas mundanas. Não estou dizendo dos irmãos aqui, eu digo assim as pessoas do mundo. Mas para ouvir a palavra de Deus, não querem mais não. Amados irmãos, a gente que é crente, eu costumo dizer que todo dia, a gente tem que matar um leão. Mas eu pedi na oração a Deus, e Deus me deu uma reflexão, o seguinte. Sansão, a história de Sansão, teve que matar muitos leões, né? Rei Davi teve que matar muitos leões. Mas Daniel, na cova dos leões, só precisou orar. Olha o que o Espírito Santo de Deus faz. Só precisou orar, não precisou matar. Então se ajoelhe, clame a Ele, peça a Ele, exalte a Ele. Eu costumo dizer que eu sou pidão, sou mesmo. Tudo que eu faço eu peço a Ele. Eu não peço, não conto nem meus sonhos à pessoa do lado. Porque muitas das vezes, irmãos, até aqueles irmãos que a gente pensa que está com a gente, são os piores que traem a gente. Aleluia! É duro dizer. Mas eu pedi e Deus me mostrou que eu mandasse essa revelação. Meu nome de Deus do céu. Alguém sabe dizer quem foi? Até anotei aqui, perdão. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado ao nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Deus do céu. Aleluia, Senhor. Alguém sabe informar quem foi que traiu, que teve maior inveja de Davi? Foi os irmãos dele, né? José do Egito foi vendido por quem? Por os irmãos dele.
Muitas das vezes aquelas pessoas que você pensa que são seus irmãos, são os mais que lhe atraem, que lhe traem. Mas saiba que você tem um Deus que tudo pode, que está contigo, que está no teu dia a dia, pedindo apenas que você diminua, que você seja humilde. Deus quer ouvir da tua boca. Deus sabe do coração de cada um, mas Ele quer ouvir da tua boca o que você tem a pedir a Ele. Clame a Ele, exalte a Ele. Toda honra e toda glória é dada somente a Ele. E muitas das vezes a gente se acha que nós somos firmes na presença do Senhor, que a nossa fé é grande. A nossa fé não é nada. Você vê naquela passagem quando Jesus está caminhando sobre as águas, que lá estão os seus apóstolos, no meio daquela tempestade, todos eles se acovardaram, a fé diminuiu. E Jesus caminhando sobre as águas do mar, sobre aquelas ondas, eles começaram a se apavorar, se assustar. Não acreditaram que era Cristo. Cristo disse: não tema, sou eu. E mesmo assim, Cristo dizendo, Pedro ainda não acreditou. Se és tu, faça que eu vá contigo sobre as águas. Eu sei que é duro a gente ter fé. A gente diz da boca para fora, mas muitas das vezes não é a fé que Deus quer ouvir de cada um. Então naquele momento, Jesus viu que Pedro também estava com pouca fé e não acreditava. Então Cristo teve que chamar: pois venha. E aí naquele momento Pedro ficou firme, voltou a fé dele de novo, e ele desceu e começou a caminhar sobre as águas. Mas a palavra de Deus diz que na primeira tempestade, que o vento foi contrário, Pedro se acovardou de novo, a fé dele se abalou e ele começou a se afundar. E naquele momento Pedro começou a se agarrar, a clamar a Deus: não deixe que eu morra. E aí Cristo teve que estender a mão e puxar ele. É o que acontece com a gente no dia a dia. Muitas das vezes nós estamos na igreja, nós estamos orando, mas muitas das vezes a gente não está com aquela fé que a gente pensa que tem. Na primeira tempestade, na primeira doença, começa a bater, começa a falar: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Nós, eu e minha esposa, minha missionária, meu diácono, que sempre acompanha com a gente, eu costumo dizer que eu sou um pastor missionário, eu passei 7 anos como missionário, porque eu gosto de fazer a obra. E só Deus sabe o que acontece nós no dia a dia que a gente caminha. Hoje mesmo foi um dos tais. A gente veio, a gente costuma chegar cedo. Tem gente que só chega na hora. A gente tem que chegar cedo. E aí quando nós vimos de lá para cá, a moto do nosso diácono rasgou o pneu, furou o pneu, e eu vinha na frente. Eu achei estranho, porque o inimigo faz isso, tenta atrapalhar os nossos caminhos, para que a gente não possa levar a palavra. Mas quando a gente tem a presença de Deus, assim como a Bíblia nos diz agora, que quando a gente está com Cristo, Cristo está em nós, o Espírito Santo está em nós, Ele está nos protegendo. Assim como Ele fez com Jó, que Satanás queria destruir a vida de Jó. E Deus disse: você pode fazer o que quiser com ele, mas não toque na vida dele. Do mesmo jeito é a vida nossa. Nós somos protegidos, nós somos blindados. O inimigo tenta, coloca coisas ruins nas nossas cabeças, nos nossos pensamentos, para a gente que atrapalha, para a gente não vir para os cultos. Ah, não vou não, que eu estou cansado, dá logo uma moleza, dá logo uma febre. Na hora que estiver acontecendo isso com você, irmão, se ajoelhe, clame a Deus, para que Ele restaure as suas forças, para que Ele possa fazer de você uma nova criatura, para que Ele possa ir na casa dele. Eu costumo dizer que aqui na nossa igreja, aqui na igreja, não é local para a gente pedir. Para a gente pedir é na nossa caminha, na madrugada. Clame, se ajoelhe e peça a Ele. Aqui é local de adoração. Nós temos que vir para cá para adorar, exaltar o nome do Senhor Jesus. Mas a gente só quer ir para a igreja para pedir quando a gente está com a dor, quando a gente está magoado, quando está doente, enfermo. A gente vai para a igreja para pedir. Peça na sua madrugada, ore, se ajoelhe. E saiba também que eu sei o que eu faço. E eu creio também que esse pastor aqui, no qual está no campo aqui faz, ele também
faz e leva o fardo de cada um de vocês. Ele ora por cada um de vocês. Porque o bom pastor é aquele que ora por ele e pelas ovelhas que ele toma de conta. E o fardo é pesado, porque o inimigo vem feroz, ele tenta destruir. Muitas das vezes nós temos um ministério, uma congregação no Campo Velho, e lá, irmão, é pesado, no bairro Campo Velho do Mutirão. Lá é pesado. Por que é pesado? Porque lá o inimigo tenta destruir, já tentou fechar, pastor, lá. Já tentou fechar. Eu até uma vez comentando com o meu diácono, eu digo, meu diácono é o seguinte: nem que fique só eu e minha esposa, mas nós vamos ficar com a igreja aberta. Porque lá na igreja, irmão, de um lado é boca de fumo, do outro lado é boca de fumo, de um lado de lá é macumba, do outro lado já mataram gente, é só coisa pesada. E muitas das vezes a gente faz um culto lá, que nem hoje está acontecendo. A gente tem uma câmera, eu fico monitorando. Às vezes quando eu estou no Quixeramobim, que nós temos uma congregação, um ministério lá, e lá é uma bênção também, para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí eu fico monitorando. E hoje é um dos dias. O culto lá está para 6 pessoas. Mas eu costumo dizer que aquelas cadeiras que está lá, que a pessoa vem em branco lá sem ninguém, mas ali pode ter certeza, cada anjo está ali sentado. Ali não tem ninguém só não. Aqueles homens de Deus estão lá com os anjos ao redor. Porque eu creio que Deus não nos abandona não. Deus fica com a gente. Mas para isso você tem que ter fé. Você tem que clamar. Você tem que pedir. Mas pedir de coração, para que Ele possa trabalhar na sua vida. Porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, quando está contigo, que nem a palavra nos diz aqui, Ele começa a trabalhar na sua vida, no momento que você aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Muitas das vezes você vai passando uma viagem, acontece uma coisa, você começa a dizer, por que está acontecendo? Ali já é o Espírito trabalhando. Às vezes é uma coisa que aconteceu o contrário, mas o Espírito Santo de Deus te livrou. Muitas das vezes você tem uma raiva daquela pessoa, você diz assim, rapaz, se eu não estivesse na igreja eu desganava. E é verdade. Mas como você tem Cristo, como você tem o Espírito Santo na sua vida, Ele te brinda, Ele vai te lapidando. Que nem lá no meu bairro, lá para quem não sabe, em frente. Eu acho que nem os meus diáconos, nem meus missionários sabem, mas eu vou contar. Tem uma pessoa, que é os pais de uma pessoa, que foi quem empurrou o meu pai. O meu pai caiu e fraturou o fêmur. E depois de 3 meses, ele veio a óbito. Você está entendendo o que é que eu quero dizer? Em frente à igreja. Tem uma pessoa, os pais de uma pessoa, que empurraram o meu pai fraturou o fêmur, ficou hospitalizado 3 meses, devido ser já de idade, veio a óbito. Todo santo dia eu trocava a fralda dele, eu banhava. E eu costumava dizer o seguinte, que se eu tivesse no mundo na época, meu pastor, eu tinha feito uma desgraça. Mas o Espírito Santo de Deus não deixa. Porque quando Ele sabe que você está com Cristo, e Cristo está contigo, Ele te lapida. E assim eu perdoei. Já fui na família deles, já falei com eles. E aí é que o Espírito Santo faz com cada um de nós. Ele vai abrindo o caminho para onde nós passamos. Muitas das vezes a gente passa por cada coisa, por cada tentação, por cada livramento que Deus nos livra de todo mal. Mas é o Espírito Santo de Deus que nos dá a direção, que nos protege. Glória a Deus. A coisa mais maravilhosa que eu vejo é quando eu vejo a igreja fazendo uma campanha dessa. Nós temos uma campanha também lá no Quixeramobim, que se chama 21 terças-feiras. Porque quando a gente vai fazer uma campanha dessa, o inimigo tenta atrapalhar, tenta desviar o foco de muitos irmãos. Mas quando você encara, pode ter certeza que é só bênção que vem na frente. Cada pedido que você faz perante a igreja, perante a Deus,
O Espírito Santo de Deus já está trabalhando na vida de cada um. O Espírito Santo de Deus já está blindando ao redor das suas famílias, dos seus lares, protegendo de todo mal, para que a garra do inimigo não alcance a vida de nenhum. Porque o Espírito Santo de Deus sabe que o inimigo fica feroz, que ele tenta atrapalhar. Eu vejo nas campanhas, muitas das vezes, que nem já aconteceu, nós iniciamos uma campanha no Xeramubim, e tinha uns irmãos que estavam desempregados, e os irmãos começaram a fazer a campanha, e ele teve que arranjar uma proposta de emprego fora da cidade. E aí aqueles irmãos, que eram um casal com mais um filho, teve que sair e se afastou da igreja. E falando comigo no PV, eu digo, vai em paz, irmão, mas quando chegar lá, procura outra igreja. O que eu quero é que você não saia da presença de Deus, porque nós estamos aqui para pregar a placa de igreja, nós estamos aqui para pregar o amor de Deus, o que Deus faz na vida de cada um, assim como fez na minha. Eu sou safenado, eu tenho 3 pontos de safena. Eu tive 2 infartos e Deus teve que me resgatar para hoje estar aqui na presença de Deus, levando a palavra dele para quem quer ouvir. Mas ultimamente eu tinha feito os exames e o médico cardíaco, o qual fez o meu eco, ele disse: Senhor Francisco, o seu caso é sério. O seu caso é sério. Você apenas tem 20% da tua força do coração. Olha o que é que Deus faz. Ele dizendo que eu só tinha 20% da força no meu coração. Ele chegou para mim e disse: Senhor Francisco, você tem que ficar na fila de espera de transplante. Eu disse: está repreendido, em nome de Jesus. Aí ele disse: não, quando ele viu quando eu disse isso, ele disse: não, irmão, mas é porque realmente o seu caso é sério. Eu digo: mas enquanto vida tiver, eu vou estar com esse coração, e Deus vai me dar um coração novo, porque Ele faz isso com os seus. Mas para isso nós temos que ter fé. E assim eu estou fazendo. Estou tendo cuidado, mas estou tendo fé que nesta minha campanha de 21 dias no monte, quando for daqui a 3 meses, eu vou fazer outro exame. E Deus vai me dar uma saúde nova, para a honra e glória de Jesus. Porque quem está na presença dEle, Ele faz. Ele é o que cura, que liberta e que salva. Mas para isso você tem que ter fé. Mas não é só fé da boca para fora, não. É ter fé mesmo. E eu peguei isso. Eu disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas enquanto vida tiver, eu estou levando a tua palavra. Me proibiram até de andar de moto, dizendo que eu não podia andar de moto. E o meu transporte é a moto. Porque o carrinho, eu bateu o motor, perdeu as forças. Porque o meu carrinho, ele era o carro que eu levava, o paredão, que nós temos um paredão. E esse paredão é um paredão de evangelizar, de fazer os cultos. Mas está lá o carrinho. Nós estamos agilizando para nós fazer o motorzinho dele. E Deus vai abençoar, eu creio, em nome de Jesus. Já está meio caminho andado. Mas nós não paramos a onda. Porque quem tem Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, não tem pedras no caminho que atrapalhem. A pedras é apenas um degrau para que a gente possa subir até a vitória, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amados irmãos, eu queria fazer um louvor. E Deus faz isso, irmão, na nossa